É muito bom zoar irmão. Quem me conhece sabe que eu zoo muito a minha irmã. Do nada chegou com um álbum de foto aqui perguntando as coisas, ó. Por que minha mãe tá barriguda? Tava com diarreia. Você viu, ó, o tamanho do cocô que nasceu. Mas quem não tem irmão tem que entender que eu posso zoar minha irmã, mas você não vai zoar ela porque ela é minha irmã. Mas aconteceu um negócio na escola da Mari ontem. Fala o que aconteceu. Eu tava com o cabelo meio bagunçado lá na sala, porque eu não conseguia arrumar de manhã. E o menino falou que meu cabelo era bombril. Ele falou que seu cabelo era bombril. Falou. Cara, é sério que você falou isso pra minha irmã? Olha o que eu acabei de falar, não é pra mais ninguém além de mim zoar minha irmã. Eu não vou nem entrar no assunto, que isso não é nem brincadeira que se faz. Mas, gente, sério, a Mariana é uma criança tão legal, sabe? Engraçada, gente boa, e ela sempre achou o cabelo dela bonito. Mas ontem dava pra ver que ela tava triste e ela me perguntava, irmão, será que meu cabelo é feio? Olha o que você fez com a minha irmã. Eu vou te pegar, tá? Eu vou te pegar. Enfim, eu queria saber o que vocês fariam no meu lugar. Comenta aí. Se pelo menos uma pessoa me seguir, meu próximo vídeo vai ser indo lá acertar esse moleque.